Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos hoje na nossa segunda lição deste segundo trimestre de 2022. E a nossa lição de hoje tem por título Uma História sobre a Oração. Estamos dando continuidade ao nosso ensinamento sobre as parábolas de Jesus, as parábolas de Jesus que são vivas, que seu ensino, sua mensagem nunca morreu e nem tampouco morrerá, porque está escrito que passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Meus queridos, a lição de hoje que nos traz uma proposta de uma das parábolas que Jesus falou, que se encontra aqui no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 11, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Eu gostaria de compartilhar com vocês apenas o versículo 1 para nós darmos seguimento à nossa reflexão de hoje. Lucas capítulo 11, versículo 1 diz assim: Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Glória a Deus. Jesus, ele não perdia a oportunidade de ensinar. Jesus sempre se dedicou ao ensino, seja diante das autoridades eclesiásticas de sua época, seja até com 12 anos de idade, quando ele fica no templo e a sua família volta para o encontrar. Jesus está lá conversando com os doutores da lei. Jesus sempre primou o ensino, seja em cima de um barco, à beira da praia, seja ao lado do poço, conversando com a mulher, no momento de fome, no momento que o sol estava ali muito forte, que era de meio-dia. Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. E o que acontece é que seus discípulos lhes pede para que o seu discípulo lhe pede para que os ensine a orar. E Jesus, no momento, ele ensinou de imediato aos discípulos fazerem sua oração. E logo em seguida, Jesus lhes propõe uma parábola. Jesus ensina eles a orar, lhes dando o princípio, como havia falado sobre a oração que nós conhecemos, a oração do Pai Nosso. Jesus nos mostra um modelo em linhas gerais de como nós devemos orar. Não que tenhamos que desenvolver uma oração mecânica, uma oração em que nós apenas repetimos e voltamos a repetir novamente. Jesus nos ensinou lá em Mateus que nós temos que orar, fechar a porta do quarto, orar ao Pai que vê em secreto. Jesus ensinou que nós devemos orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ou seja, ele nos deu princípios estes que queremos compartilhar com vocês, tá bom? E o que acontece é que os alunos precisam compreender que a oração deve ser espontânea, não que Cristo tenha engessado a forma de orar. Ore apenas assim, porque ele disse assim: não useis de vãs repetições, porque há muitos que acreditam que por você repetir muito, você vai ser atendido. Jesus disse que não era esta forma, a forma que nós devemos desenvolver
a oração, a comunhão com Deus. Não, a oração expressa por Jesus, ela nos dá algumas lições, que quando o discípulo se refere a Deus como um pai, ele está dizendo, tem intimidade, se aproxime do pai, seja filho, esteja na posição de filho. Ele nos ensinou a exaltar a Deus, e quando eu digo assim, Pai nosso que estás no céu, eu estou exaltando aquele que o céu é o seu trono, que a terra é o estrato dos seus pés, que ele é tão grande que ele se inclina para ver o que se passa aqui na terra. É esse Deus que é o nosso Pai, que nós estamos orando a Ele. Então não estou falando com qualquer pessoa, eu estou conversando com aquele que é dono de tudo e que é o meu Pai, e que eu devo me aproximar dele, que eu devo exaltá-lo, mas eu tenho que ter intimidade com ele. Como filho, eu tenho acesso a ele, eu tenho liberdade de estar diante dele, porque está escrito que nós devemos ter ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou pelo véu, ou seja, pela sua carne. Você antes estava longe, você antes estava fora, hoje você está perto, hoje você está na sala do trono, hoje você está diante do seu Pai. Então, nós precisamos viver esta vida de oração que Cristo propôs, que não era orar uma vez e esquecer e apartar da oração. Não, porque Cristo, ele dá o exemplo da oração. Ele não somente ensina aos discípulos como eles devem orar, ele simplesmente fala daquilo que ele faz, ele ensina aquilo que ele pratica. Cristo não é hipócrita. Ele, para ensinar sobre a importância da oração e de viver uma vida de oração, era a vida que ele levava, a vida de comunhão com o Pai, a vida de buscar ao Pai, a vida de apresentar ao Pai as suas angústias, as suas necessidades como homem, e que nós devemos seguir este exemplo. Então, na oração proposta por Jesus, no capítulo 11, nós aprendemos que devemos tratar a Deus como Pai, ter a intimidade, ser filho e se aproximar dele, exaltarmos a Deus pela sua grandiosidade, pelo que ele é, e também que nós devemos entregar as nossas necessidades a ele, seja física, seja moral, seja material, seja espiritual. Todas as nossas necessidades devem estar diante de Deus. É tanto que está escrito, o apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Então, a oração é importante porque nos aproxima de Deus, no convívio, no dia a dia. A oração é importante porque é a oportunidade de adorar a Deus, de exaltar a Deus. A oração também é importante porque podemos interceder pelos nossos irmãos, os amigos e próximos, porque está escrito, né? O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Jesus não ensinou a fazer uma oração egoísta, não. A oração de Cristo é compartilhada, amém? Busque ao Pai por você e pelos seus, pelo seu próximo. Glória a Deus. Então, apresente a Cristo todas as suas necessidades em oração. Cristo se dedicou à oração. Ele fez tudo mediante a oração. Para escolher os apóstolos, ele passou uma noite orando. Para enfrentar o Calvário, o suplício, ele passou uma noite orando, suou grandes gotas de sangue. Os discípulos estavam no barco, ele estava no monte orando, e de repente, quando se levanta a tempestade, ele vem sobre as águas e acalma o vento e o mar. Ele estava onde? Em oração. Jesus, quando ia fazer o milagre, muitas vezes ele dizia, graças te dou, Pai, porque tu sempre tens me ouvido. Ele fazia oração. Apresentou o pão, apresentou o
peixe e aquilo foi multiplicado. Glória a Deus. Por quê? Porque a oração é a chave que abre todas as portas. Nossos alunos precisam viver nesta época, nesta era, não é, da pós-modernidade. Ainda eles devem guardar o ensino da parábola de Cristo sobre a oração perseverante. O que Cristo diz nessa parábola, em que sucede o versículo primeiro que eu li e que sucede os demais versículos, é que este homem que é usado como exemplo, que recebe um viajante em sua casa de meia-noite e vai na casa de um vizinho lhe pedir pão. O vizinho não tinha interesse algum em se levantar para lhe dar pão à meia-noite, pão para um viajante que era um terceiro que ele não conhecia. Ele não deixaria sua família e se levantaria, mas Jesus disse, pela insistência, com certeza este vizinho se levantará e dará o pão pela insistência. Jesus diz que nós devemos perseverar em oração e nunca esmorecer. A interpretação dessa parábola não é que o vizinho que estava dormindo é Deus, porque Deus não dorme. Ele não dorme e nem tosqueneja, não pisca, não cochila. Ele está sempre atento. O que Jesus quis dizer era, se este homem que não tinha interesse algum na causa, que não estava disponível, que não queria levantar-se e deixar o conforto de sua cama, se este homem poderia se levantar pela insistência do seu vizinho, do seu amigo, quanto mais o Pai Celestial. Porque Jesus diz assim, os homens, vocês que são homens, são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que ele pede? E o Espírito Santo é uma dádiva que não tem comparação. Não tem nada que se compare a receber a dádiva do Espírito, quanto mais as coisas que são terrenas, quanto mais as demais coisas, o Pai também não nos negará. Mas o ensino é esse, viver uma vida de oração. A oração é a chave e nós devemos ter a oração como algo essencial para a nossa existência. É o conhecimento da palavra e é a oração. A oração faz nosso cântaro ser cheio. A oração faz com que tenhamos azeite na botija. A oração nos prepara para uma vida espiritual ativa. A oração nos aproxima mais de Deus. Por isso que Jesus diz, porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se lhe abre. Então, meus queridos irmãos, então, caros professores, passe para os alunos que o desafio de, numa época dessa, de pós-modernidade, nós precisamos deixar de lado um pouco a tecnologia e os demais desafios e se dedicar também à oração. São muitas horas que nós dedicamos a trabalho, a família, a lazer, a redes sociais e muitas vezes esquecemos de estarmos diante de Deus. Mas Paulo diz, por essa necessidade, me ponho de joelho diante do Pai. Então, que nós tenhamos também esta necessidade de nos aproximarmos de Deus, de nos apresentarmos a Deus, aprovados, que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix.
Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.